E aí, gente, nem Science aqui. Episódio de hoje eu quero falar sobre uma notícia da Quantum Magazine, até recente. Esperança com relação à descoberta sobre Big Bang andam sobre uma nave do futuro, né? Então, eu vou tentar deixar em português pra ficar mais fácil pra quem estiver vendo. E basicamente o objetivo, pelo menos eu creio que é o principal, né? É você conseguir medir ondas gravitacionais de uma forma mais simples que anteriormente, né? Acho que na verdade não tá fácil de traduzir isso aqui não. Opa. Pronto. Então o que são ondas gravitacionais, né? Esse aqui é um exemplo feito pela Wolfram Research, que é relacionado à física matemática, né? De como funcionam aqui dois corpos se movendo um lado do outro, né? E a gente tem essas ondas gravitacionais se propagando ao redor, né? Lembrando que o tempo e espaço ele é normalmente medido, pelo menos representado com Minkowski Space em matrizes de 4 dimensões, né? Então se eu for aqui Minkowski Space, deve ter uma imagem aqui, né? Enfim, é representado com Minkowski Space com matrizes de 4 dimensões, né? Como você vê aqui. Tem outro que é o De Sitter Space, que é 5 dimensões, né? Que estão aqui. Essa é a forma que define espaço-tempo, né? E essas ondas gravitacionais seriam extremamente importantes até para questões como quantum loop quantum gravity e outras teorias que tentam quantizar a gravidade, né? Tentar achar, tipo a fórmula de Planck com relação à gravidade. Tem a fórmula de Planck com relação a partículas, eles querem achar com relação à gravidade. Então eles querem detectar isso aqui. Basicamente, eles têm essa antena espacial de interferômetro a laser, chamado LISA, né? Que vão ser 3 satélites que vão meio que se comportar dessa forma seguindo a Terra, com o objetivo de entender de uma forma mais precisa ondas gravitacionais. Porque normalmente as formas de você detectar hoje em dia é com satélites na Terra parados, né? Tentando achar ondas gravitacionais que chegam até aqui. Porém, nesse caso, o objetivo é ter algo mais acurado e que realmente consegue analisar as coisas melhor, né? Então, à medida que a LISA segue em retorno do Sol, as 3 naves espaciais podem sentir ondas gravitacionais do universo como um todo que chegam até nós. Então, vamos falar de uma conferência no Japão há alguns anos, lembrando que o Japão é muito forte em física, em que David Donsky participou de uma palestra sobre ondas gravitacionais. Aí vai falar sobre essas questões em colisões de partículas de alta energia, o modelo padrão da física e tal. E vai falar que Donsky aprendeu na palestra que futuros observatórios de ondas gravitacionais poderiam usar essa tal de LISA, né? Que é esse sistema aqui. Qual que é o sistema, como ele funciona, né? Que é o David Donsky, né? Até novo, da Universidade de Nova York. Ele funciona dessa forma, né? A gente tem esses 3 satélites entre si, né? Ou 3 espaçonaves que estão aqui, né? Entre elas, né? Coordenando as suas posições entre si, com lasers conectados entre eles, com interferômetros, né? Então, são medidores em cada parte desse sistema. E esse quadradinho é tipo ele fala aqui que é um negócio de cubos de ouro, né? Chamado massas de teste, que vão estar nessa espaçonave para sentir essas ondas gravitacionais, né? Nessa câmara a vácuo dentro do sistema da nave ou satélite, seja o que for. E basicamente esse é o sistema, né? São lasers que passam por interferômetros, né? E chegam até esses cubos, que o objetivo é medir ondas gravitacionais em tempo real, tecnicamente, né? E esse daqui é uma simulação, então a gente tem as ondas gravitacionais que a gente viu aqui, e os satélites ou as espaçonaves, seja o que for, interconectadas, né? Com interferômetros para conseguir ter um alinhamento, porque
é uma coisa bem complexa, né? Porque você vai ter a órbita elíptica da Terra, não é certinha assim. E você seguir ela é um pouco complexo, principalmente nessa forma aqui. Então ainda mais você, por exemplo, tentar. Por exemplo, erro nesse satélite, você tentar corrigir, enfim. É uma coisa bem complexa. Creio eu, né? Eu não sou engenheiro espacial, não sei quão complexo é a parte de construção e manutenção, né? Mas basicamente esse é o objetivo, né? Ela vai falar aqui que a física de alta energia no início do universo criou ondulações gravitacionais. E à medida que o universo expandia, aí alguns vão citar a matéria escura, perdão, energia escura, outras coisas. Mas à medida que expandia, né? As ondas atingiram dimensões enormes. Aí vai falando que a LISA está perfeitamente preparada, né, para captar ondas criadas nos primeiros 10 elevado a menos 17 até 10 elevado a menos 10 segundos após o início do universo, né? Dentro da teoria padrão da física, né? Que eu no caso discordo, mas acho que não vem ao caso aqui. Ela vai falar sobre a lenda do modelo padrão da física, né? Eles vão falar questões relacionadas à matéria e antimatéria. Eles não citam, mas tem a ver também com supersimetria, coisa do tipo. Mas como que o modelo padrão da física, extensões nele não tem que ser feitas aí pra entender melhor esse contexto do que eles estão tentando mostrar, né? E até poderia ser bom para o modelo padrão da física, né? Esse tipo de experimento. Porque às vezes os experimentos eles precedem as teorias, né? Às vezes, porque normalmente é o contrário, né? A relatividade veio antes do experimento da relatividade. As antimatérias, né? Foram previstas, a maioria delas, né? Positron, antineutrino, enfim, foram previstas antes delas serem descobertas, né? Deixa eu pegar aqui o Physics Standard Model. Então, a gente tem o muon, o tau, o elétron, eletroneutrino, e a gente tem o contrário deles, as antipartículas para cada uma delas. E é basicamente isso. Essas partículas foram previstas antes de como posso dizer, antes de ser provadas. Então muitas delas, algumas teorias talvez não foram provadas anteriormente de partículas, mas muitas dessas aqui foram provadas antes de ter um experimento. Então a gente tem as partículas e antipartículas, né? Positron, antimuon, antitau, antineutrino e coisas do tipo. No caso dos bósons, elas são antipartículas delas mesmas, né? Por isso que não tem antifóton, que ela é antipartícula dela mesma, antimatéria dela mesma. Mas no caso dos quarks e dos lepsons, eles têm, né? E eu tenho até uma palestra do G. Feynman falando sobre essas da antimatéria, né? Esses antitaus, antimuons e tal, e provando junto com o Dirac, né? Porque Dirac que inicialmente, principalmente provou essas questões antes de ter os experimentos que realmente antimatérias existiam, né? Tipo, matematicamente, né? Então é bem interessante. Aí pra falar sobre a questão do bóson de Higgs, que é esse daqui, né? Opa. Tá ali na direita, lá no fundo, o bóson de Higgs, que é um pouco não tão determinado. Que é frustrante, não natural e coisa do tipo, né? Vamos falar questões relacionadas ao modelo. Talvez esse modelo mude ao longo dos anos, né? Muito. Enfim. Tomara que mude, né? Pra que tenha mais explicações com relação a isso, né? Aí vai falar aqui. Sandra opta por ter esperança, não estamos loucos para fazer pesquisa. Será difícil para os experimentalistas, será difícil para o público pagar pelas diversas coisas que precisam ser feitas, né? Porque parece que é um dinheiro público. E será difícil para os teóricos calcular o caminho para superar todas as incertezas, né? Como eu disse, tem vezes, como eu falei das antipartículas, como a gente vê aqui. Deixa eu até pegar pra ficar mais fácil. As antipartículas, elas foram descobertas, muitas delas, né? Antes dos experimentos, né? Mesmo os quarks aqui foram descobertos muito antes dos experimentos. Na verdade, grande parte dos quarks vieram teoricamente. Não necessariamente
até as relações entre eles são muito difíceis de medir em experimento, né? Então é muita teoria também nos quarks. É muito complexo ainda dizer que a gente sabe tudo, que a física atual sabe tudo sobre quarks. Porém a questão é que o objetivo disso, né, é analisar melhor ondas gravitacionais com métodos diferentes do que são usados atualmente. Métodos que realmente podem ter no futuro mais acuracidade, né? É um experimento que demanda, obviamente, dificuldade, né? Não é fácil, creio eu. Como eu disse, alguém que manja de engenharia espacial entender melhor. Mas talvez você ter esse sistema aqui e não só a questão de coordenar esse sistema, mas arrumar problemas, enfim, pode ser algo complexo, né? Mas esse é o objetivo, né? A questão é que, teoricamente, esse sistema chamado LISA, né? LISA, é um sistema que permite calcular ondas gravitacionais, né? Nesse contexto aqui, usando esses lasers. Nesse contexto com os interferômetros e com essa massa de teste com ouro, né? Não sei por que ouro, de 2 quilogramas, né? Bem pequeno. 46 milímetros aí de altura e espessura. Então é bem interessante, né? Então é isso, até o próximo episódio.